que tange as teorias relativas, diferem das absolutas, em razão do objetivo fim, que é preventivo, objetivando a necessidade de compor a tranquilidade e o equilíbrio da vida social. Advogam a imposição da pena, imaginando que o autor do fato típico não volte a repeti-lo. Isso é o ideal. Com Feuerbach, Anselm, temos a chamada coação psicológica. Aqui que está o ponto. Isto é, a ameaça da pena faria com que o indivíduo ficasse inibido de cometer crimes. A ameaça da pena, o aumento da pena, então nós não vamos cometer mais crimes. Assim, as teorias relativas são punitur ne pessetur. Cumpre, pois, uma função de caráter punitivo e de alcance individual especial. Tais ideias tiveram um período próspero no iluminismo, na transição entre o Estado absoluto e liberal. Caracteriza-se pelas vertentes da intimidação e da utilização do medo. Cria-se o temor da perda da liberdade, o temor da perda de todos os direitos relativos à cidadania, o que é, a meu sentir, incompatível com o Estado democrático de direito. Porém, não se pode dizer que a pena não tenha um efeito intimidativo. Para a maioria de seus destinatários, não desviante das normas postas, a grande comunidade. Pois o que se combate, e aí o meu ponto, é a generalização das penas rigorosas para a garantia de um efeito intimidatório, o que cria um contraefeito. A pena deveria constituir-se num instrumento de defesa da sociedade, sobre uma visão pragmática e humanizadora. Munhoz Conde Francisco ataca a questão da ressocialização do infrator, priorizando o questionamento da estrutura social, pois, diante do quadro da atualidade, constituiria em uma grande farsa montada pela hipocrisia, isto é, reeducar, entre aspas, ressocializar, entre aspas, o condenado para o seu, aspas, reingresso na sociedade, sabendo que o sistema prisional constitui uma flagrante contradição. Nessa visão, Jacobs Günther vê a pena garantidora das expectativas sociais. Teria como finalidade o restabelecimento da ordem externa da sociedade, objetivando a vigência da norma. Barata Alexandre escreve que a pena persegue a confiança e a consolidação na fidelidade jurídica. A intimidação, esse é tema relevante, ainda está presente dentro das estratégias universais, bem como o exercício da exemplariedade. Condena para mostrar à sociedade que se cometeu aquele crime, todos os outros, se cometerem, vão também ter o mesmo tipo de punição. Entende-se, digo eu, que o direito penal contemporâneo
deverá abandonar a estratégia da pura intimidação, por ser injusta, inumana, a medição das penas que devem sofrer uns para temor dos outros. A pena deve ser sempre aplicada, repito, na medida da sua culpabilidade, evitando os exageros, que eu chamo de proibição do excesso, princípio da proporcionalidade. Dirigidos à simbologia da resposta estatal aos anseios da coletividade no embate à impunidade e objetivando vias sociais construtivas, buscando o equilíbrio de todos os princípios por meio de restrições recíprocas. Repete-se a velha formulação feita por Feuerbach no início do século. Daí a minha posição, Tavani. O direito penal ofereceria, então, contribuição para o aperfeiçoamento da sociedade através do fornecimento de uma resposta penal para os violadores do direito. Seria previamente anunciada, a fim de impor o desencorajamento. O professor Hasselmann, que volta a citá-lo, Francisco Winfried, ao analisar de forma crítica, diz que a intimidação, como forma de prevenção, viola a dignidade humana. Converte uma pessoa em instrumento da intimidação do grupo, cujos efeitos são duvidosos. A história da prevenção por intimidação não ultrapassou a etapa do chamado direito penal das consequências. A pena, se possuir o fim de prevenção geral, será intimidativa, pois deve possuir, neste caso, a eficácia de afastar todos da futura ação delitiva. Assim, entendo, é inadequada por sua generalidade. Palavra-chave, generalidade. Mesmo que o Estado tenha especial interesse na intervenção nos processos sociais, como única maneira de remediar o conflito, pois o que se cuida é de diferenciar os processos e controlá-los na sua especificidade. O princípio da intimidação é humilhante para a sociedade. Em um Estado democrático, as normas não podem ser respeitadas pelos cidadãos diante da implantação do terror da pena. O caráter intimidativo está na certeza da aplicação e na certeza da execução da pena. Esse é que é o ponto-chave. Agora, a nossa crítica à reforma. Não se deseja a volta a Feuerbach. Da mesma forma que em 70 se falava a volta a von Litz. Agora eu digo, a volta a Feuerbach. Não se deseja a volta a Feuerbach, como se vê preconizado na atual reforma de 2012. A reforma do jurisconsulto Sarney. Não é? Penas de 40 anos, aumento das penas, aumento dos elencos dos crimes hediondos. Ele se esqueceu do Maranhãozinho, certo? Que é o teu Maranhão. Então, portanto, não é o teu dele. Então, portanto,
é a volta a Feuerbach. É a volta exatamente à ameaça da pena, ao terror da pena, como forma de intimidação comportamental. Garcia Pablos de Molina, Antônio, o grande criminólogo espanhol, considera que o conceito de ressocialização, tem uma ressocialização, os presos serão ressocializados pelo cumprimento da prisão, sai todo mundo direitinho, santinho, ressocialização, é ambíguo e impreciso, mas sob a polêmica, não é vazia ou meramente acadêmica. Sob tal bandeira, encontram-se o antirretribucionismo, concepção assistencial do direito penal, e o neorretribucionismo, versão moderna e atualizada, que constitui uma faceta pior que a do século XIX, como expressão do direito penal liberal. O descrédito da pena de prisão é uma secular consequência da crise do sistema prisional, que atinge o coletivo carcerário e a sociedade, sobre o aparato do terror repressivo, questionando, na teoria e na prática, o conceito de ressocialização. Aduz-se que a massa carcerária nem sequer foi inserida no contexto social, vivendo marginalizada das pautas macrosociais. Bacigalupo, Henrico, recorda que o conceito de ressocialização se converte em sinônimo de execução humanitária do castigo. Os programas ressocializadores máximos não respondem à ideia de autodeterminação, mas só imposição, com a pena assumindo objetivos autoritários e impróprios de manipulação do indivíduo, com o custo de sua liberdade e de outros direitos fundamentais. Conclui, em atividade abusiva do Estado. É imprescindível, portanto, uma noção ampla e integradora de intervenção que supere um conceito tradicional de tratamento. Uma intervenção eficaz exige um sólido modelo conceitual, com programas estruturados, claros e duradouros. Registre-se que as chamadas teorias unificadoras acolhem o princípio da retribuição e da culpabilidade como estratégias limitadoras no sentido jurídico, buscando nos limites do delito os fins da prevenção geral e especial. As denominadas, terceira, teorias mistas ou ecléticas são marcadas pelo endereço retributivo, sendo concomitantemente um meio de educação e de correção. Compreendem ambos os critérios, defendendo que a pena deve observar o passado e o futuro, retribuindo o delito perpetrado e prevendo, em seu próprio tempo, a realização de outras ilicitudes. Nos segmentos modernos, busca-se a melhora do condenado. Esse é que é o tema. Busca-se a melhora do condenado, que constitui o objetivo mais elevado da política criminal. Para os seus defensores, a pena deve ter uma função educativa, a fim de transformar, se isso fosse possível,
o infrator em um novo homem, respeitador da lei e da ordem social. Embora, aspas, a harmônica reintegração social, fecho aspas, esteja escrito em vários diplomas legais, normativos e constitucionais, é inimaginável que a prisão possa produzir cidadãos domesticados pela disciplina punitiva para se converterem em padrões ditados pela sociedade dominante, depois de estigmatizados e desqualificados para o labor produtivo. René Dott, nosso companheiro do Paraná, coloca que os fins da reintegração social devem ser entendidos como, aspas, criação de possibilidades de participação nos sistemas sociais. Fecho aspas. Repudiando a ideologia do tratamento, apanágio da execução do modelo autoritário. Retorno a Hassmer, que vê a prevenção geral positiva, que seria uma reação estatal diante de fatos puníveis, protegendo ao mesmo tempo a consciência social da norma. Abandonam a prevenção geral intimidadora, prevenção geral negativa, e se inclina por uma prevenção geral ampla, prevenção geral positiva ou integradora, que só vem a perseguir a estabilidade da consciência do direito, buscando converter o direito penal no último dos controles sociais. Daí falarmos o direito penal como o direito de última ratio. A prevenção geral positiva integradora geraria, portanto, um efeito de pacificação. Diante da aplicação e execução da pena, tranquilizando a sociedade pela realização do direito com o término do conflito. Günther Jacobs sustenta a prevenção especial positiva e integradora com um caráter absoluto, que seria, portanto, a reafirmação na consciência do direito, que não se diferenciaria do retribucionismo, pois apenas supõe o exercício para ele da confiança na norma, na fidelidade ao direito e na aceitação de suas consequências. O Bush, com a sua filosofia, importou todas as ideias do Jacobs. O critério de proporcionalidade entre o delito e a pena, embora historicamente sempre tenha sido o critério de justiça, passa a aproximar a retribuição da prevenção geral especial. O fim da prevenção especial perdeu seu conteúdo puramente naturalístico. As propostas buscam, portanto, uma estabilização do sistema social de normas e a confiança nas mesmas. Nós precisamos acreditar nas normas. A teoria unificadora dialética é desenvolvida pelo grande professor contemporâneo que esteve aqui, professor Klaus Roxin, sustentando que são os fins da pena, simultaneamente, a prevenção geral e especial, excluindo a retribuição. Excluindo a retribuição. Para ele, a teoria unificadora dialética busca evitar exageros unilaterais e dirigi-la pelas vias construtivas,
conseguindo o equilíbrio de todos os princípios mediante restrições recíprocas. Diz que pode-se denominar dialética quando aceitua um caráter antitético dos diversos pontos de vista reunidos numa síntese. Uma teoria da pena deve ter por objetivo, digo eu, corresponder à realidade. Em direito penal, só se poderá fortalecer a consciência jurídica da generalidade, no sentido da prevenção geral, se preservar a individualidade de quem é sujeito. A pena serve aos fins de prevenção geral e de prevenção especial, limitada, repito mais uma vez, à medida da culpabilidade. Vide Supremo Tribunal Federal. As tentativas conciliatórias em torno da função da pena retributiva, preventiva, ressocializadora, reintegradora, traduzem a incoerência e a realidade prática do discurso político e arbitrário. Tobias Barreto, o grande sábio, Tobias Barreto, sustenta que, aspas, o conceito da pena não é um conceito jurídico, mas um conceito político. Fecho aspas. Não é um conceito jurídico, é um conceito político. E mais, aspas, quem procura o fundamento jurídico da pena deve também procurar, se é que não o encontrou, o fundamento jurídico da guerra. Fecho aspas. O discurso penal, diante das sociedades de risco, se resume num discurso bélico. A guerra contra o crime. Vai do Dia ao Estadão. A guerra contra o crime. Sendo tudo permitido para vencer o inimigo. A teoria agnóstica da pena advoga não possuir qualquer função ou justificativa jurídica, sendo tão só um ato político de poder, visto que não se pode justificar o injustificável. Retorno ao nosso contemporâneo, inspirador da política de Bush, o Günther Jacobs, que destaca que a pena deve ser necessária para a manutenção da ordem social, pois sem tal necessidade ela seria um mal inútil. Apregoa, em resumo, que é útil para a consecução de seus fins sociais, senão a pena perderia a sua funcionalidade. Representaria a reafirmação do ordenamento jurídico e não as finalidades úteis da norma. Para tal vetor doutrinário, a teoria da prevenção geral positiva fundamentadora, daí a diferença para os que são acadêmicos de direito, enquanto Roxin é limitadora, o Jacobs é fundamentadora. Só para não perder o tempo. Não é relativa ou utilitarista, mas, digo eu, uma releitura da teoria absoluta hegeliana, punindo-se para reafirmar o conceito de justiça.
De forma simbólica, para ele, o fim da pena seria o restabelecimento da ordem social. Isso que seria o fim da pena. Para o funcionalismo, que é o funcionalismo, didaticamente falando, é o pós-finalismo. Para o funcionalismo, a pena é um farol, aclara e atualiza a vigência efetiva dos valores violados, enfraquecidos pelo atuar desviante, desenvolvendo nos cidadãos a confiança no sistema penal. Daí os senhores observam diariamente, dizendo, mas nós estamos diante de uma crise de confiança. Nós precisamos novamente adquirir a confiança para termos a paz e a segurança social. No modelo roxiniano, se assim eu posso dizer, há a adesão à prevenção geral positiva limitadora, não fundamentadora, que é relativa, ficando a prevenção limitada à ideia de subsidiariedade, que é característica do direito penal. Uma função dentro das demais funções, excluída, portanto, a prevenção geral. Ao passo que Jacobs legitima o ordenamento jurídico e as expectativas sociais em uma expectativa puramente normativa. Puramente normativa. No campo da modernidade, fala-se num direito penal funcional, para a edição de uma política criminal em contraponto com a dogmática abstrata. Contemporaneamente, nas bases mínimas, não podemos deixar de constatar as garantias processuais do Estado de Direito e um correto processo de execução penal, desmistificando o ódio ao autor do delito, busca a possibilidade da melhora para a futura inserção social. A pena, perdoe, é um instrumento estatal que não possui caráter, aí a minha posição hoje, polêmica, retributivo ou ressocializante, constituindo-se um meio de prevenção geral e especial, positiva ou negativa, objetivando o quê? A tutela dos bens jurídicos e a evitação da prática de futuros delitos, como última ratio do controle social, dando-se assim uma resposta à crise da impunidade. Não se imagine tratar de mera construção dialética, visando procurar um ponto comum relativo à necessidade de assegurar a proteção da tutela jurídica, relativa aos interesses fundamentais da sociedade. A defesa do direito dos cidadãos livres deve ser justa, salientando-se que o sistema de aplicação de penas é oneroso, mas é necessário ao Estado. Portanto, não é só construir escolas, não é só construir hospitais. Nós também precisamos construir unidades prisionais em termos da garantia dos direitos e da segurança da sociedade, dentro da época contemporânea. O sistema é oneroso,
mas é necessário ao Estado. O fundamento da pena se origina do fundamento do próprio direito, sendo a causa final a tutela da proteção do bem jurídico. A vida, o patrimônio, não é? O Estado, os bens jurídicos. Ou melhor, a ordem social juridicamente organizada, ditada pela sociedade dominante. O fim da pena, como ferramenta do controle social, expressada na intervenção mínima e como eventual e hipotética, possibilidade de correção do violador da norma. Eu detesto a palavra delinquente. Violador da norma não entra em conflito com a sua natureza ética, visto que a proteção dos direitos humanos se constitui em uma das missões do direito penal. Nos modernos estados democráticos, questionam-se quais os reais fins da pena, isto é, o que pode legitimar o sistema punitivo.